Graça e paz, irmãos. Muita alegria que estamos hoje aqui em mais uma aula da nossa escola dominical com uma lição de número 7. Cultive a paciência. E com muita alegria estamos aqui hoje e haja paciência. É algo que a gente vai falar hoje que poucos, infelizmente, não andam tendo a paciência. Nós vamos aprender com a palavra de Deus e creio que seremos edificados por esta lição. Que Deus possa nos abençoar. Eu vou estar aqui lendo minha Bíblia pelo celular. O texto, eu peço que os irmãos abram no texto de Colossenses 3, versículo 12 e 13. Colossenses, Epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versículo 12 e 13. Vou estar lendo, meus irmãos, numa versão, na outra tradução de linguagem de hoje, tá, irmãos? Mas não se preocupem, tá? O texto da palavra de Deus diz assim: vocês são o povo de Deus, Ele os amou e os escolheu para serem dele. Portanto, vistam-se de misericórdia, de bondade, de humildade, de delicadeza e de paciência. Não fiquem irritados uns com os outros e perdoem uns aos outros. Caso alguém tenha alguma queixa contra outra pessoa, assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem uns aos outros. Irmãos, vamos curvar nossas cabeças, vamos orar para que Deus possa estar falando conosco nesta noite e nesta lição. Santíssimo Deus, eterno Pai, eu venho aqui, ó Pai, lhe agradecer por mais um dia de vida, por estar, Pai, trazendo a Tua mensagem através desta lição. Que Tu, ó Pai, possa estar falando conosco no dia de hoje. Que Tua palavra, Pai, possa abrir, Pai, nossos corações, nossas mentes, Pai, e que nós, como crentes, possamos ter paciência e na paciência possamos pôr em prática a Tua palavra. É o que eu te oro, que eu te agradeço, ó Deus, no nome santo de Jesus. Amém. Como eu disse no início, cultive a paciência. É a nossa lição de número 7. A paciência é uma virtude singular. Como temos visto, as virtudes se sobrepõem umas às outras e nem sempre é fácil identificá-las sozinhas. O amor é paciente e benigno ao mesmo tempo. Por isso as virtudes são chamadas de o fruto do Espírito. É um fruto integral que se manifesta de várias maneiras à medida que as situações exigem. Toda paciência é resultado do amor, de benignidade, de mansidão. Para ser paciente é necessário ter domínio próprio e assim por diante. Como podemos ver, meus irmãos, é um conjunto. E a gente sabe que hoje, para ter paciência, não está sendo fácil. Irmãos, a gente vive um ano de 2020 muito bagunçado. Acredito que por causa dessa doença, as pessoas acabaram ficando mais ansiosas, outras com depressão e na sua grande maioria acabaram tendo a paciência
E isso, irmãos, é provado. Eu falo isso entre o meio evangélico e o meio secular. O que as pessoas andam praticando, a falta de paciência. E a gente vê um perigo nisso daí. Porque quando a gente faz ao contrário aquilo que a palavra de Deus diz a respeito dos frutos do Espírito, a gente sabe como é a dificuldade e como é a maldição na vida do homem. A falta de paciência, ela é terrível. A gente vê em muitos lares aí o aumento da violência doméstica, seja com idosos, seja com crianças, que são os grupos que sofrem muito por causa, às vezes, de irritação de pessoas, e sabemos como temos que ter paciência com essas pessoas. Em Provérbios 12:16 lemos: a ira do insensato no instante se conhece, mas o prudente oculta a afronta. E em Provérbios 14:29, olha que interessante: o longânimo é grande em entendimento, mas o de ânimo precipitado exalta a loucura. A impaciência é exaltação da loucura e precipitação. Como podemos ver, irmãos, temos que ter longo ânimo. É difícil, né? Ter paciência. Não é fácil alguém ficar te irritando durante o dia inteiro, e vai, inventa alguma coisa, ou às vezes na questão, hoje em dia, da palavra bullying, né, tirar o sarro, você acaba não aguentando, ou você não está num dia bom, aí você acaba tendo a falta de paciência, discutindo com a pessoa e acaba quebrando aquela regra dos frutos do Espírito. Por isso que é importante: o longânimo é grande em entendimento, mas o de ânimo precipitado exalta a loucura. E é o que podemos ver, meus irmãos, infelizmente. A impaciência é a exaltação da loucura e precipitação. Já reparou que todas as vezes que a gente faz algo de forma precipitada, não só na questão de perder paciência com as pessoas, mas às vezes a gente não tem paciência para esperar algo. Muitas vezes a gente ora para Deus para pedir algo. Por exemplo, quem é solteiro pede uma namorada ou um namorado, e a gente acaba, solteiro e solteira, né, para não ficar estranho minha fala, e às vezes a gente, por precipitação, a gente acaba escolhendo a pessoa errada. A gente não espera, põe o carro na frente dos bois. Às vezes na hora de comprar um carro, a gente, em vez de esperar no tempo certo, na hora certa, não, quer comprar um carro, vai comprar o primeiro carro que vem na frente. E às vezes a falta de paciência acaba dando a precipitação, e a gente sabe que a consequência não é boa. A paciência é agir no momento certo e não se aborrecer com a aprovação imediata. Olha que interessante essa parte, meus irmãos. O sniper fica ali horas aguardando o despejo. É preciso muita paciência para não apertar o gatilho antes da hora. Se apertar, ele pode colocar tudo a perder. Então, paciência envolve isso, o tempo exato para as coisas. Ou seja, saber esperar. Como está o texto aí que os irmãos podem ler depois, em Eclesiastes 3, do 1 ao 8, há tempo para tudo. E a paciência se encaixa muito bem nesse texto. Essa questão do sniper é muito interessante. Você vê ele tem ali um momento certo para atirar. Imagina um momento de um sequestro, que você é a vítima e está lá o assaltante muito agitado, o sequestrador muito agitado, e fica se movendo para lá, para cá, para lá e para cá.
Se o sniper não ter a paciência, ele acaba atingindo você, a vítima, como já aconteceu algumas vezes. E como aconteceu também pelo fato de ele ter a paciência exata, no momento certo ele atingiu o alvo, que é o sequestrador, e assim houve desfecho do sequestro. Por isso que é importante, meus irmãos, a paciência. E falarei muito essa palavra hoje, paciência, mas em vários sentidos. Partindo para a primeira parte, o apóstolo Paulo escreve sobre as virtudes do cristão no capítulo 3 de Colossenses. Olha que interessante, meus irmãos. Seu objetivo é ensinar que essas virtudes devem ser a roupagem daquele que foi eleito por Deus. É uma troca, irmãos, de roupa. Usando aqui de maneira, como eu posso dizer, filosófica, né? uma nova roupagem, um novo tipo de roupa que a gente usa. Uma roupa mais limpa, sem manchas. Uma nova roupagem daquele que foi eleito por Deus e se encontrou com Jesus Cristo. Revestivos como eleitos de Deus, santos e amados de ternos afeto. A questão da afeição, né? Dando sequência aqui, olha que interessante também, irmãos. Jonathan Edwards, em sua sublime obra Afeições Religiosas, editora Vida Nova, afirma que as afeições são inclinações ou um ato vigoroso e dinâmico da vontade humana. As afeições são a mola que põe o ser humano em ação em todos os assuntos da vida e o faz comprometer-se em todos os empreendimentos. E essas afeições no cristão piedoso são controladas pelo Espírito Santo. Já pensou, irmãos, aqui nessa questão, se a gente, quando a gente não age de acordo não age com o Espírito Santo em nossas vidas, é como se essa mola tivesse quebrada. Você acha que a mola, a questão da mola, ela ajuda no impulso, né? Ela ajuda no impulso, aumentar uma pressão de alguma coisa, de alguma porta, para que a porta não fique abrindo e fechando sozinha por causa de uma ventania, nos carros para suavizar os impactos, nas bicicletas, nas motos. A mola tem várias utilidades. E também na vida do crente, além de dar um impulso na vida do crente, ela se torna a vida do crente suave. E quando não tem a mola, perde essa suavidade. O impacto é direto. É como se eu usasse um sapato sem amortecedor, uma pessoa de problema com o joelho. E eu colocar um chinelo que não tenha nenhum amortecedor, nada, sei lá, um exemplo aqui, e com esse impacto eu acabo me ferindo. E é assim a vida daquele que age intempestuosamente, que age de forma inesperada, precipitada, sem pensar. A mola, ela serve para várias coisas, para a gente pensar, para a gente ser mais suave, mais paciente. E é assim que o autor deste texto quis dizer. Edwards diz que aquele que só tem conhecimento doutrinal e especulativo, sem afeições, jamais se comprometerá com a religião. Não adianta, meus irmãos, eu ter um mega conhecimento de tudo, desde a minha profissão, que lidar com veículos, desde a escola dominical, desde a música. Se eu não ter a afeição, essa paciência, não vai adiantar nada.
Olha que interessante a próxima parte. Agora é a parte 2, o que podemos aprender. Olha que interessante, irmãos. Nós somos naturalmente propensos às injustiças, por sermos pecadores, e julgamos sempre de modo quase precipitado os eventos e as pessoas. Por isso Jesus nos alertou para que não julgássemos precipitadamente. Meus irmãos, vamos abrir Mateus 7, versículo 15. Olha que interessante este texto. Mateus 7, versículo 15. Então Pedro pediu, explique. Peraí, irmãos, eu li o texto errado. O texto errado de Mateus aqui, capítulo 7, versículo 15. Assim, agora sim. Cuidado com os falsos profetas, eles chegam disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos selvagens. Vocês, o 16, vocês os conhecerão pelo que eles fazem. Você vê, meus irmãos, a questão de apontar o dedo, né? E a gente às vezes esquece, quando alguém está em pecado, a gente esquece que é pecador e acaba apontando o dedo para o nosso irmão. Primeiro devemos nos avaliar para depois avaliarmos as outras pessoas. Ou seja, a gente tem que exortar com amor. Não significa que a gente deva passar pano, né? Palavra muito usada hoje para o pecado. Mas a gente deve falar com amor, falar com paciência. Até porque somos pecadores, mas não pela nossa natureza humana pecaminosa, a gente aponta o dedo, olha, você adúltero, você é um beberrão. Mas às vezes a gente esquece da gente mesmo, a gente se esquece de se olhar no espelho. É uma forma de ser impaciente, essa questão. Jesus Cristo sofreu injustiças no modo como as pessoas o viam. Ele foi injustamente chamado de beberrão, comilão, amigo de pecadores, como está no texto de Mateus 11:19, se os irmãos depois quiserem ler. Você vê que interessante, meus irmãos, porque as pessoas não entendiam Jesus, né? As pessoas já iam apontando o dedo para Jesus, e pelo fato dele não percebiam pelo fato dele ser Deus, e o apontavam, falando várias aberrações contra o nosso Senhor. Mas Pedro nos diz que quando ultrajado ele não revidava com o traje. Isso quer dizer o quê? Que devamos ser o modelo de Cristo. Mesmo quando a gente é insultado, a gente tem que ter paciência. A gente não pode revidar, irmãos. Eu sei que às vezes dá vontade da gente fazer N coisas. Dá vontade de cometer, dá vontade de responder à altura. E às vezes caímos na esparrela e acabamos respondendo à altura. Quando for ver, a gente corta um relacionamento com a pessoa por causa de uma discussão besta. Mas Jesus não. Ele não revidava com o traje. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Pedro deixa clara a diferença entre os tipos de julgamento do povo injusto e de Deus justo. Como podemos ver aqui, entre parênteses e aspas, julga retamente. E a palavra de Deus é a nossa regra de fé e prática. Ela está aqui para nos ensinar como devemos agir com as pessoas. Seja a pessoa ela é injusta ou não, ou justa, a gente tem que agir como cristão. Não possamos, irmãos, por mais que nossa natureza humana queira às vezes bater boca ou até ir às vias de fato com a pessoa, a gente tem que ser o outro lado.
tem que ser paciente, tem que ser humilde, tem que fechar os ouvidos, tomar muito cuidado, porque se a gente não tomar cuidado, irmãos, como muitos de nós, como aconteceu já comigo, da gente às vezes pecar por agir precipitadamente, por querer responder à altura a uma provocação de alguém, de algum mundano, ou até às vezes uma resposta atravessada do irmão, a gente querer responder mais atravessada ainda, responder à altura. Não, irmãos, estamos fazendo tudo errado. Vamos seguir o modelo da palavra de Deus, vamos seguir o modelo da paciência, da mansidão, do domínio próprio. De fato, dando sequência, de fato somos rápidos para julgar. Tão rápidos que nem nos lembramos de que em outro tempo nós também fazíamos o que desagradava muito ao Senhor. Você vê que interessante, meus irmãos. A gente, como eu disse no início dessa parte 2, a gente se esquece que somos pecadores. A gente se esquece que praticamos coisas horríveis e adoramos apontar o dedo para aquele. É muito fácil ser santo aqui dentro, irmãos. É muito fácil ser santo dentro da igreja, dentro da bolha, aqui dentro das 4 paredes. Mas aí fora está o nosso desafio, meus irmãos. O desafio de ser paciente, de ter mansidão, domínio próprio, viver à risca, como a palavra de Deus nos diz, os frutos do Espírito. Que possamos viver retamente os frutos do Espírito, meus irmãos. Que Deus possa estar falando conosco, meus irmãos. Sabemos que vivemos numa época muito difícil, irmãos. Numa época muito difícil. Está tão estranho nessas épocas. Sabemos que Deus é o Senhor da história, mas a gente, por ser humano, pecador, que carecemos muitas vezes da graça de Deus, a gente estranha. Às vezes a situação está tão complicada que a gente às vezes acaba até confundindo o dia da semana. Estou aqui só abrindo um parênteses para a gente entender como não está sendo fácil a vida do crente. Por isso, mais e mais uma vez eu digo, que possamos ter mansidão e domínio próprio, que possamos ser pacientes, seja com o nosso irmão, com nossas esposas. As esposas possam ser pacientes com os maridos, os pais possam ser pacientes com os filhos e vice-versa. Talvez até façamos ainda por não lutarmos devidamente contra o pecado. Irmãos, essa é uma palavra assim que eu sempre, quando ouço ela bate forte. Lutar contra o pecado, lutar contra a nossa natureza pecaminosa. Vamos ver aqui em Hebreus 12, versículo 4, rapidamente, irmãos, para não ficar muito extenso. Porque na luta contra o pecado vocês ainda não tiveram de combater até a morte. Porque na luta contra o pecado vocês ainda não tiveram de combater até a morte. Mas temos tendência a ignorar isso e preferir muitas vezes pisotear nosso irmão. É incrível, irmão. Incrível. A gente esquece do nosso eu, e adora apontar o dedo no nosso irmão, Você vê que interessante essa lição, irmãos. Eu, quando fui presenciado com essa lição, eu fiquei pensando sobre essa questão de ter paciência, Como eu disse no início, essa questão da roupagem nova, que a gente não possa sujar essa roupagem, nossa nova roupa, que essa nossa roupa não possa ter manchas, irmãos.
e que a gente não esqueça que somos pecadores antes de apontar o dedo para o irmão. Porque é muito séria essa questão da disciplina, né, irmão? Quando a gente está exortando um irmão, a gente não pode esquecer que somos também pecadores, que somos sujeitos a cair também. Por isso devemos nos fortificar em Deus, devemos pôr em prática aquilo que aprendemos na palavra de Deus, possamos ser fiéis a Deus, possamos, em vez de você contar até 10, conte até 1000, irmão. Eu sei que não é fácil, mas juntos a gente pode conseguir vencer essa dificuldade. Em vez de ampará-lo pela mão, agindo com mansidão e paciência, na esperança de que Deus lhe conceda arrependimento. Eu entendo, irmãos, às vezes até na educação dos nossos filhos, que a gente tem que ter paciência. Às vezes a gente quer o melhor para o nosso filho e às vezes a gente acaba pecando pelo fato de não termos a paciência. E ter paciência é fundamental para o desenvolvimento, seja de uma criança, seja de uma criança espiritual, aqueles que são novos aqui na nossa igreja. É fundamental termos paciência, ter mansidão para agir com a pessoa, explicar. Se precisar que te explique 10 vezes, explique 10 vezes, seja para o nosso filho, né? A gente às vezes quer que as crianças já venham toda pronta, sabendo ler, sabendo escrever, sabendo tomar banho, sabendo pentear o cabelo e assim. A gente às vezes costuma ser muito imediatistas e é perigoso, porque quando a gente acaba sendo uma pessoa imediatista, a gente acaba agindo muito precipitadamente. E se a gente for ver o que a lição nos ensina, o que a palavra de Deus nos ensina, a gente vai estar agindo errado. Dando sequência aqui. Observe especificamente o versículo 6. O amor e a disciplina andam juntos. Se você ama alguém, deve disciplinar, como eu disse anteriormente. Passar a mão na cabeça de quem está errado é covardia e desamor, mas precisamos nos lembrar de que nós também somos pecadores, como eu disse anteriormente. Que a gente possa ser paciente com o nosso irmão, porque somos também pecadores, carecemos também muito de Deus. Então é nosso dever ser paciente, irmãos. Quando vemos corretamente como somos de fato, como a Bíblia nos descreve, somos pacientes com nossos irmãos ou até inimigos ou com suas falhas, somos capacitados para andar mais uma milha como ele, ou até mesmo dar outra face para ser batida. Aprendemos a sofrer o dano e a injustiça. Ou seja, irmãos, temos que ser perseverantes, irmãos. E se a gente for assim, perseverante, paciente, irmãos, em tudo, nos momentos difíceis da vida, a gente vai suportar com força. Sabe por quê? Porque somos alicerçados na rocha que é Cristo. Agora, quando estamos alicerçados na areia, irmãos, na primeira tempestade a gente vai cair, a gente vai ruir, ou a gente vai cair. Então, possamos ter força. Passando para a última parte, conclusão e aplicação. Cristãos piedosos são pacientes. Olha, mais uma vez, eles desenvolvem paciência diante das injustiças. Eu imagino, irmãos, às vezes a gente, no nosso ver, a gente sofre tantas injustiças e muitas vezes você acaba abandonando o emprego, ou às vezes você acaba saindo da igreja porque ninguém está nem aí para você e tal, e você acaba perdendo a paciência, acaba
pondo no carro na frente dos bois e acaba ou saindo da igreja, ou saindo do emprego, ou às vezes você acaba até terminando um relacionamento de anos, porque tanto você quanto seu cônjuge não teve paciência com o outro. O que isso quer dizer? O que eu disse agora, a falta de ser alicerçado na rocha, que é Cristo. Falta de prática na palavra de Deus causa isso, irmãos. Se queremos ser crentes piedosos, temos que desenvolver nossa paciência, irmãos. Temos que desenvolver os frutos do Espírito. E saber que também somos pecadores. E saber que carecemos de Deus. Por isso, irmãos, vamos desenvolver a paciência. Que Deus assim possa os abençoar neste dia.